Olá, hoje eu vou te explicar como é que eu faço o meu planejamento de aula. Olá, galera do GIS, eu sou a professora Elaine Bueno, do TOP, e hoje eu vou dar um exemplo de um planejamento de aula na área de linguagem, mais especificamente arte, a pedido de uma professora aqui do nosso canal, para que você possa entender este formato. É lógico que este formato não é um formato padrão, não é o único formato de planejamento, é sim uma sugestão do formato que eu utilizo para contribuir com a sua prática. Bom, eu sempre parto do seguinte princípio, que nós queremos, com um grupo de aulas, tornar este aluno, desenvolver neste aluno uma determinada competência. Tá? Hoje nós temos diversos documentos oficiais do MEC que podem ser pesquisados, que trazem parâmetros de competências a serem desenvolvidos já pesquisados, já estudados, então vale a pena você ter esses documentos em mãos. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links, tá? Por exemplo, dos descritores da Prova Brasil, dos direitos da aprendizagem, que tem assim competências definidas bem interessantes nas diversas áreas, a matriz de referência do Enem, são todos documentos que você pode consultar para buscar quais competências você pode estar desenvolvendo no seu aluno. Então eu sempre parto desta competência. Até algum tempo, numa palestra feita num município aqui da região do Paraná, quando eu questionei os professores, qual é a primeira coisa que você coloca lá no teu planejamento quando você vai fazer o plano de aula? Algumas disseram o tema, o conteúdo, e eu fui insistindo nesta colocação de que não, a gente não parte nem do tema nem do conteúdo, e sim o que nós queremos alcançar a partir de um determinado tema ou conteúdo, tá? Então, lá em cima, a competência, muita gente chama isso de objetivo, Então, fique atento a esse detalhe, que ele pode assim transformar a sua aula em algo realmente mais amplo, em algo maior do que simplesmente partir de um conteúdo. Eu escolhi aqui a competência de área 4 da matriz de referência do Enem, que diz o seguinte: compreender a arte como um saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então eu quero que o meu aluno se torne competente a essa compreensão da arte de uma forma mais ampla, como um saber cultural, como um saber estético que gera significados, que integra, organizando o mundo ao meu redor e a minha própria identidade. Então, possivelmente ou certamente, você não vai conseguir desenvolver essa competência no seu aluno numa única aula, Você vai fazer o quê? Você vai definir algumas habilidades, um conjunto de habilidades. O que é legal lá na matriz é que isso já vem agrupado para você, o conjuntinho de habilidades que ajuda a desenvolver aquela competência. E você pode definir uma ou duas habilidades por aula, ou uma mesma habilidade em mais de uma aula. Então, de acordo com o que você quer trabalhar, você vai pondo lá a quantidade de aulas que fica mais adequado. Eu escolhi para dar o exemplo aqui hoje a habilidade 14 desta área de competência, que é reconhecer o valor. Preste bem atenção nessa palavra, reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de diversos grupos sociais e étnicos. Então, a princípio, para que ele venha compreender a arte de uma forma mais ampla, que ele venha compreender a arte como um saber cultural e estético, a princípio ele vai reconhecer o valor da diversidade. E aí, então, como é que eu faço isso? Acho que esse é o ponto principal da aula em si a ser planejado, é o ponto mais criativo, porque a competência e a habilidade, que seriam os objetivos da sua aula, e é importante você compartilhar isso com o seu aluno, quais os objetivos dessa aula, a gente já falou isso em vídeos anteriores,
coloca lá no quadro de giz ou entrega por escrito para que ele possa ter isso sistematizado, ele saber o que é que está sendo pretendido para aquela atividade que vai ser desenvolvida. E aí vem o ponto mais criativo da aula em si, que eu chamo de questão desafiadora, né? Você vai trazer ali uma situação-problema, você vai apresentar uma situação-problema e trazer para o teu aluno algo que o desestabilize, algo que o incomode, algo que gere um conflito, que o faça pensar. E aí não pode ser qualquer questão, não é a questão pela questão, não é a questão tradicional para que ele te dê um conceito, é algo que coloque ele realmente em conflito. Quando você vai apresentar esta situação-problema, e é lógico, para esta competência e habilidade que eu apresentei aqui, você pode criar diversas situações-problemas. Eu estou trazendo uma sugestão, né? Eu oriento que você possa fazer isso da forma mais concreta possível. Não quer dizer que todas as aulas a gente vai ter uma situação concreta para apresentar. Mas é importante, se você conseguir sempre criar uma situação assim, porque você vai estar trabalhando também com as sensações, né? Com as diversas inteligências ali de cada um. Uns, eles têm uma facilidade maior visual, outros têm uma facilidade maior em aprender de forma auditiva, sinestésica. Então isso a gente sabe que cada um tem uma receptividade diferente um do outro, né? Então, se você propõe uma situação concreta, fica muito mais fácil de você conseguir levar para esses alunos com percepções diversas formas que eles possam buscar para interagir com aquele concreto e aprender melhor. Então, por exemplo, para o desenvolvimento desta habilidade, você poderia levar para a sala de aula alguns objetos e outros elementos, como fotos, como músicas, como pinturas, né? E fazer uma exposição desses objetos e levar a seguinte questão desafiadora. A partir disso que vocês estão vendo aqui expostos. Então tem aqui, ó, a foto da minha família, tem um quadro de Picasso, tem uma música do Projota, tem uma música do Beethoven, tem uma dança, um filme de uma dança, por exemplo, de um frevo, né? Ou de um samba, ou de uma gafieira, enfim, você pode colocar ali uma diversidade realmente, já que a habilidade é reconhecer o valor da diversidade artística, e questioná-los, né? Colocar ali a questão desafiadora. Quando um objeto ou um elemento desses pode ser considerado arte? Então, na sua percepção, na sua, qual desses objetos é arte e qual objeto ou elemento não é arte? Quando é que se pode dizer, isso aqui sim é arte? Porque senão tudo vira arte. Pode ser ou não, tudo pode virar arte ou não, né? Se eu estou falando ali daquela latinha de refrigerante que foi trabalhada artesanalmente e vendida como um cinzeiro no farol da minha cidade, isso pode ser considerado arte? Sim ou não, e por quê? Quando você coloca o porquê, você pede para que o aluno desenvolva a argumentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também, que é uma das partes do planejamento. E aí você pode trazer ali alguns insights de conceito a respeito de arte. Olha, vamos, né, já que vocês estão trazendo a opinião de vocês, conhecimento de vocês a respeito de arte, vamos nos amparar para a gente melhorar a nossa argumentação e alguns conceitos iniciais sobre o que é arte. Então, vamos saber que a arte, para o autor X, né, significa uma técnica, uma habilidade. Então, isso daqui que você está recebendo agora como elemento, possui uma técnica, uma habilidade? Sim ou não? Outro autor, ele diz que a arte é o reflexo do ser humano. E aí, isso está refletindo o ser humano como essência, como expressão artística? Sim ou não?
O conceito de arte também ele varia no tempo e no contexto cultural em que se vive. Então esse objeto aqui para o nosso contexto, ele não é arte, vocês estão dizendo que não é arte, mas ele num outro contexto poderia ser entendido como arte? Em tempos anteriores, isso daqui era considerado arte, hoje não é mais, e vice-versa. Talvez se nós apresentássemos um rap, né? Em 1930, será que lá o rap seria considerado arte? Sim ou não? Então, a partir da pergunta desafiadora inicial e conforme o que os teus alunos vão te trazendo como conhecimento deles, né? O que a gente fala lá, chama de conhecimento prévio, de acordo com a vivência que eles têm, você vai levantando novos desafios, novas perguntas desafiadoras e você pode gerar então todo um debate nesta aula, pincelando já conceitos iniciais. É muito diferente, gente, de você escrever simplesmente o conceito do que é arte na lousa, né? Trazendo isso dentro da história da arte, fazendo o teu aluno copiar ou se ele está lá com um conteúdo já no iPod, porque hoje nós sabemos que tem escolas já com esses recursos tecnológicos, que o aluno não copia mais porque ele já tem ali, ou que ele vai grifar no livro simplesmente, destacar as partes principais. É muito diferente de você simplesmente dar o conceito pronto do que você fazê-lo pensar a respeito daquilo a partir de uma situação concreta. Tá? E aí, como você a princípio não precisa fechar esse assunto nesta aula, porque o ideal é que no teu planejamento você faça o que eu chamo de sala de aula invertida, né? O que muitos autores colocam como sala de aula invertida. É não dar o fechamento, você simplesmente trazer o contexto, você trazer um significado para aquilo, você questionar, propor uma situação, um problema, uma reflexão, para que eles saiam daquela aula instigados a continuar esta conversa, e não só continuar a conversa, mas levar este questionamento para uma fonte de pesquisa. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, nós não vamos fechar esse assunto hoje, tá? Eu quero que vocês pesquisem alguns conceitos de arte de diversos autores que vocês possam buscar, e a partir daquele conceito que você buscou e que você achou ou interpretou de uma forma mais convincente, você vai lá anotar o conceito, você vai anotar o nome do autor e vai falar assim, olha, eu acho que a arte é isso, por causa disso, né? A partir disso, eu quero que você traga um objeto ou um elemento artístico para a sala de aula, para poder exemplificar o teu conceito. Por exemplo, lá, se o aluno trouxe o conceito de que a arte é um reflexo do ser humano, né? Então ele pode trazer a pintura de uma criança, uma pintura infantil, e mostrar que a criança estava naquele momento no papel com o recurso que ela tinha, que era um giz de cera, enfim, o reflexo do teu interior. Então aquilo pode ser considerado arte. Então a partir do conceito e a partir do objeto ou elemento, uma coisa sustentar a argumentação da outra. Então isso fica para uma próxima aula, tá? Veja só, isso tudo é bem importante para que na aula seguinte, então, e você talvez já articule aí com outros professores, né? Para que outros professores possam fazer aí a interdisciplinaridade com conceitos das diversas áreas. Então aí numa próxima aula você vai ver o que o aluno trouxe, a partir dessas argumentações fechar um conceito com a turma. Por exemplo, você pode pedir aí na sequência para que a área de educação física trabalhe, o professor de educação física, com a questão do corpo e a expressão artística. Como é que o meu corpo, a partir de jogos, brincadeiras, danças e lutas, pode apresentar uma expressão artística, né? Que tipo de luta pode ser considerada arte ou não? E aí até fazer o aluno pensar isso, nossa, eu nunca imaginei que uma luta poderia ser arte. Por exemplo, o frevo, que eu comentei aqui como uma dança, né? O frevo é considerado um patrimônio imaterial brasileiro.
um patrimônio cultural e material, né, do nosso país. Então são coisas muito importantes que o professor de educação física pode complementar trabalhando na sua especificidade também. Na área de língua portuguesa, o professor pode trazer a arte dentro de uma função sociocomunicativa. O que esta arte, o que este objeto, o que este elemento está comunicando socialmente? Já que a gente falou aqui, né, que estas manifestações diversas, está lá no objetivo que a gente definiu como habilidade, ela vai trazer representações de grupos sociais e de grupos étnicos. Então, o que este grupo étnico, por exemplo, o que uma arte indígena está comunicando a partir daquele elemento, a partir daquele objeto, a partir daquela dança indígena, a partir daquele arco e flecha, a partir daquele cesto, o que está comunicando como uma função social? E aí o aluno desenvolver uma argumentação, né, em cima daquilo. Hoje as redações, tanto de vestibulares ou de Enem, pedem justamente esse olhar para a diversidade e bastante argumentativa, a visão de mundo do aluno. Então, olha aí como a língua portuguesa, o professor pode estar trabalhando dentro do mesmo tema trazido para desenvolvimento dessa habilidade, dessa competência, uma série de conteúdos a serem trabalhados. Em matemática, o professor também pode, a partir dos objetos e dos elementos, trabalhar figuras geométricas planas ou espaciais, semelhanças e diferenças, proporções, né? Tem uma série de cálculos que podem ser trabalhados aí a partir da matemática junto a esses objetos apresentados. Em ciências da natureza, movimentos, peso, equilíbrio, luz, misturas de materiais, que tipos de tintas, misturas químicas foram feitas para dar esse efeito, né? Sociedade e meio ambiente, quais são as características sociais que fizeram com que esta arte surgisse e como isso interfere, impacta ou não no meio ambiente. A questão, por exemplo, de lixo e reciclagem, que tipos de manifestações artísticas surgem com este evento, né, da reciclagem, do reaproveitamento. Que mais? Qualidade de vida e desenvolvimento sustentável também pode ser trabalhado dentro da área de ciências da natureza. O professor de ciências humanas, ele pode trabalhar cultura material, e aí tem muita coisa, né? Patrimônio, diversidade, movimentos culturais, impactos, transformações de estruturas produtivas, né? Quando a gente pega, por exemplo, a questão do lixo, da reciclagem, que transformação isso trouxe dentro de uma estrutura de produção econômica para um país, como isso é feito num país, como é feito no outro, a questão da separação do lixo, o que um país aproveita do lixo para transformar em arte, por que outro não faz, enfim, né? Dá para ampliar muito, dá para envolver aí tanto no segmento de música, de dança, de teatro e de arte visual, professores de todas as áreas. Dá para fazer um trabalho belíssimo, partindo de uma única competência, né? Nós temos aí em linguagem, em matemática, em ciências da natureza, em ciências humanas, 30 habilidades em cada uma destas áreas para serem desenvolvidas, totalizando para o ensino médio. E aqui dando um exemplo, 120 habilidades. Então a gente tem assim trabalho para pelo menos 3 anos de ensino médio de uma forma muito farta, tá? Bom, era este exemplo que eu queria trazer para você hoje, né? Para que a partir de um planejamento neste passo a passo, que é o passo a passo que eu sigo, você poder fechar um conceito final e sistematizar com o teu aluno de uma forma que realmente ele aprenda, né? A gente só aprende a partir da experiência, a partir da vivência. Aquilo que é trazido e dado pronto, muitas vezes ele acaba passando por nós, é decorado, mas não fica, não é aprendido. É isso que eu realmente acredito. É um exemplo, você pode ser infinitamente mais criativo e trazer outras propostas, tá? Mas fica aí como um parâmetro
para um bom planejamento, aquilo que eu considero um bom planejamento para a sala de aula. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros professores, divulgue o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo ó, tem a minha carinha, se inscreva e vamos fazer deste momento uma troca de ideias, de muita conversa, para que a nossa prática docente traga e seja sempre de maior e maior qualidade. Até o nosso próximo encontro e um abraço com amor.